voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, edição 1240, ano 26. O nosso tema, um sucessor fiel em tudo. É muito difícil ser fiel, irmão. É difícil, existe um preço pela fidelidade. Paga-se um preço pela fidelidade. É difícil permanecer fiel quando existe infidelidade, quando existe facilidade, alguém buscando facilidade, quando existe, digamos, uma espécie de frouxidão. Hoje, a gente escuta avaliações ou observações de nossos irmãos, principalmente os mais idosos, que estão sofrendo uma espécie de agressão visual na igreja. Eles que foram muitas vezes repreendidos em algum momento de sua fé por estar, digamos, supostamente desobedecendo a palavra, desobedecendo o evangelho, desobedecendo normas. E hoje eles sabem que aquilo que eles foram instruídos e defendiam e foram encorajados a observar, agora é como se eles fossem tolos, fosse um bando de tolos, nada disto tem sentido, nada disto funciona, e os idosos estão sentindo assim esta exclusão. Não tem outra palavra, não. Os idosos, uma boa parte deles, e eles observam, muitos deles observam isto e não observam com alegria. Então, meus amados, nosso tema é um sucessor fiel em tudo, e o objetivo é falar sobre valores, o objetivo é falar sobre princípios, o objetivo é falar sobre condições espirituais necessárias à Igreja do Senhor Jesus e que são importantes em todas as épocas. Então, nós temos, meus queridos, o aprendizado da palavra de Deus como uma base profunda para nos instruir. Eu louvo a Deus porque os meus irmãos que estão sempre conosco, que têm participação neste trabalho, que fazem a obra do Senhor, eu louvo a Deus porque muitas destas pessoas têm realmente, meus amados irmãos, um testemunho vibrante de atuação, homens e mulheres que trabalharam muito para o Senhor Jesus, as mulheres que visitavam, que faziam um trabalho maravilhoso na visitação, levando a palavra do Senhor, instruindo pessoas, famílias inteiras. E hoje, meus amados, estas pessoas, em muitos casos, estão distantes, estão fora, e não é porque queiram, é uma questão circunstancial. Nosso texto é Josué capítulo 8, versículos 30 a 35, e nós vamos ver, irmãos, como é importante o texto, a instrução da palavra santa, o que a palavra de Deus nos orienta, que é de valor permanente. Josué, capítulo 8, versículo 30. Josué, então, edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e do outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal,
como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e perante as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, mais uma vez oramos a Ti. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos, guarda, Senhor, os nossos ouvintes na emissora, os nossos irmãos internautas. Ó Senhor, toma em Tuas santas mãos, Pai. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos, os Teus ministros e aqueles, Pai, que venham sucedê-los na Tua obra santa, Senhor. Dá graça aos meus irmãos para formarem lideranças com graça, com confiança, com sabedoria. Ó Deus amado, homens que tenham a humildade, a graça para fazer a Tua obra com amor e fervor e tendo principalmente o temor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós, lendo esta palavra, entendemos melhor o tema, um sucessor fiel em tudo. A obra de Deus é feita por homens. Eu costumo, nas minhas pregações, nas minhas lições, afirmar e reafirmar. A obra é divina, a mão de obra é humana. Nós somos privilegiados em participar, em sermos vistos pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, acolhidos no seu santo ministério para instruir pessoas, para ensinar as pessoas, principalmente só em receber a graça salvadora e não ter dúvidas na sua vida, no seu coração, só em estar na presença de Deus e saber que está seguro, porque o Senhor promete esta segurança na sua palavra. Só em ter a fé genuína, só em estar assim firmado nas promessas do Senhor, já é uma grandeza, já é algo extraordinário. Agora imagina, meus amados, além disto, você ainda ser um professor de Bíblia, você ainda ser um condutor da Igreja do Senhor Jesus, instruindo crianças, jovens, adultos. No meu caso, uma espécie de Antônio faz tudo. Eu comecei no interior e não tinha muitos recursos, e ali nós fazíamos de tudo. Nós viajávamos, pregava na cidade, pregava nas fazendas, nos sítios habitados, nós fazíamos de tudo. Eu fazia parte do trabalho mesmo no começo tão tímido, com os meus irmãos pastores, alguns que me dão muita saudade. Eu sinto muita saudade. 48 anos já se passaram da minha decisão por Cristo até hoje, e todos aqueles irmãos foram de fundamental importância na minha vida, no meu aprendizado, no conta-gotas de Deus. Eu fui aprendendo e, na verdade, foi uma grande escola, uma escola prática, extraordinariamente admirável. E o que eu absorvi, não chego a ser muito rude, ou seja, assim, em termos de entendimento, eu posso ser rude em transmitir, mas não em absorver. E eu aprendi muito, claro que eu descartei muito, porque, como o nosso tema está falando de um sucessor fiel em tudo, e nem tudo que a gente aprendeu de costumes, nem tudo teria esta importância para ser arquivado, para ser preservado. Então, tudo que era menos importante, você pode tirar,
mas as coisas principais, elas ficam ali contando para a posteridade. E eu louvo a Deus por isto, meus amados irmãos, porque é um privilégio aprender. E eu, no meu caso, eu fui professor de crianças, eu fui professor de jovens, eu fui presidente de jovens, eu fui professor de adultos, eu fui superintendente de escola, eu fiz muito. Eu inovei também, não sei se seria uma culpa, mas o primeiro retiro de jovens em Fortaleza, jovens da Assembleia de Deus, o primeiro retiro fui eu que fiz, e ainda hoje nós estamos repetindo retiros do nosso tipo, da forma que a gente faz, que tem muito lazer, tem muita comida, tem muita coisa, mas tem oração, tem consagração, tem dedicação. Nós vimos desde o primeiro que foi marcado pelo poder de Deus, eu vi naquele dia alguém questionar, mas hoje é o último dia e ainda vai ter estudo. Vai ter estudo, sim. Nós vamos ter uma breve palavra, vamos fazer uma oração e depois daquilo nós temos o banho livre. Era um açude do irmão Pereira, uma pessoa, um amigo nosso, uma fazenda muito bonita, e nós tínhamos ali água à vontade. A minha mulher já estava de plantão comigo no trabalho, e ela segregou a multidão lá. Homens deste lado do açude, mulheres daquele, me lembro como fosse agora, isto foi em 1989, primeiro retiro da Assembleia de Deus, realizado e administrado por líderes da Assembleia de Deus. Antes disso, nosso pessoal que ia para retiro ia agregado a retiros de igrejas tradicionais. E uma moça, esta moça até já faleceu, aquela moça disse, mas ela já envolto numa toalha, descendo da casa grande lá para o sítio, lá para o açude, e eu disse, pode voltar, nós vamos primeiro orar. Tem a oração, só depois da oração é que nós teremos banho, tem tempo livre, é depois da oração. E eu lembro-me bem naquele dia, nós trouxemos uma palavra e nós falamos do amor de Deus e falamos do poder de Deus. E o Senhor manifestou o seu poder de tal forma que depois, quando estava todo mundo liberado para ir tomar o banho, aquela moça foi a única que não desceu. Ela ficou sob a unção de Deus no alpendre daquele casarão. E ali ela não foi mais para o açude, era a sua intenção, logo no comecinho. Até questionou, ainda hoje, primeiro, podendo ser o último dia, podendo ser livre, mas nós temos só um pouco de tempo, mas teremos. Agora, meus irmãos, milagres, poder de Deus, batismo no Espírito Santo, nós fazemos isto, não mudou nada, não mudou no Senhor Deus, não mudou nas Escrituras, não mudou em Jesus Cristo, não mudou no Espírito Santo, não mudou nada. Está como era no princípio da igreja do Senhor Jesus. É só pôr em prática, é só querer. Agora, precisa ser fiel à palavra, fiel às instruções, fiel a quem te dá a mão. Todo mundo, eu fui muito ignorante quanto a isto. Eu não era me sentindo de rogado, era ignorância mesmo. Eu queria que Deus revelasse, falasse comigo, para mim poder aceitar uma missão na sua igreja. Mas depois é que eu aprendi que Deus trabalha com os homens, e aprendi foi na Escritura. O anjo do Senhor falou com Cornélio, mas não disse tudo. Disse que ele estava em comunhão com Deus, disse que as suas esmolas, suas obras estavam registradas no céu, mas mandou chamar o Simão Pedro para dizer o que ele precisava fazer. Então, meus amados irmãos, a compreensão que Deus me deu depois, ainda hoje Deus faz isto. Deus chama você e salva você, mas quem vai te indicar para ser um oficial na igreja, quem vai indicar você para ser um ministro de Deus, é uma liderança, e é necessário ser fiel,
é necessário ter dignidade, é necessário ter honestidade. Nós temos hoje, por infelicidade, um exército de marginais da fé. Começam bem, às vezes até exageram, são fiéis demais, passando aquela imagem de serem, na verdade, subservientes e não servos de Deus. Depois que eles conseguem alguma coisa, ou não conseguem o que estava planejando, aí eles saem difamando a igreja, os líderes, com uma facilidade incrível para criar seus próprios ministérios, e depois ficam alugando profetas para mentir por lá e dizer que Deus está fazendo isto ou fazendo aquilo. Então, isto é infidelidade. Hoje nós lidamos com a infidelidade. A nossa própria igreja está num estado de calamidade neste aspecto, porque os pastores estão dando oportunidade a quem vai traí-los depois, a quem não tem graça muitas vezes, e em determinado momento o homem de Deus também se atrapalha. Os homens de Deus também se atrapalham. E Deus não garantiu isto, não. O Judas se enforcou e a igreja, aquela liderança, já tomou logo a iniciativa de escolher um sucessor. Jesus não mandou. O Espírito Santo não mandou. E eles escolheram um homem que, apesar de ser, digamos, de preencher os quesitos, era testemunha, tinha visto o Senhor, tinha participado desde o princípio, mas não fez coisa nenhuma, não aparece em nada. E ainda usaram o método sacerdotal. Então é necessário ser fiel em tudo. O texto que nós lemos, Josué 8, 30 a 35, nos dá o testemunho da fidelidade deste ministro de Deus. Josué foi fiel a Deus e também foi fiel a Moisés. É necessário ter fidelidade com os homens, com os ministros, contanto que eles não sejam contrários à palavra. Eu jamais assumiria qualquer compromisso de fidelidade com um perverso. Errou, prejudicou a igreja, não conte comigo. Mas é decente, tem o amor do Senhor, preserva a palavra, zela pela sã doutrina, tem a minha admiração, tem o meu respeito e, dentro das minhas muitas limitações, terá o meu apoio e a minha defesa. Posso dizer de público, não tenho nada, graças ao meu Deus, até hoje, eu não tenho nada a esconder. Eu ouvi algumas vezes perversos dizerem coisa com meu amado José Deusdedit Farias, de muito saudosa memória, porque todos os anos ele mudava de carro, e era carro bom. E eu vi gente blasfemando, dizendo coisa com ele. Só que aquele homem tinha casado com uma senhora que era filha única de um rico, portanto, ele tinha bem de família via casamento, ele era um homem trabalhador, trabalhava mais do que os outros pastores todos juntos. Aquele homem trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Aquele homem fez tudo que uma pessoa pode fazer na igreja do Senhor Jesus. Trabalhou de dia e de noite. E quando eu ouvi perversos dizendo coisa porque ele trocava de carro, carro bom, carro de último lançamento, eu saí em defesa dele. Ele pode, ele não tem filhos, ele trabalha muito, ele casou com uma mulher que tinha recursos, ele preserva o que ele ganha, ele não tem vícios, então que ele tenha carro bom. Além de tudo, uma pessoa que tem um carro bom usa um ano, a volta para trocar num carro novo é bem pequena, portanto era uma questão de zelo, de manutenção, de qualificação, e eu defendia o meu pastor como se eu fosse um advogado. Por quê? Porque quando você é fiel em tudo. Você pode ser fiel a Deus e aos homens. É possível ser fiel a homens dignos.
jamais defenderia um ladrão, jamais defenderia um homem suspeito, sob suspeição, porque não pode dizer de onde veio aquele dinheiro que ele adquiriu aquele bem. Mas no caso dele, nós sabíamos, eu conhecia a história dele desde o passado. Ele foi um menino como eu, sem nada. Então eu conhecia a história dele, eu vivi, fui com eles ali. São 48 anos, dos quais 12 anos com o pastor Emiliano. Então, meus amados irmãos, defender o que é defensável, é ser fiel ao Senhor, ser fiel à sua palavra, honrar os seus ministros e se colocar diante do Senhor como exemplo. Josué tinha sido instruído. Moisés disse, quando vocês entrarem lá, o Senhor vai entregar a terra, vocês vão fazer a guerra, vai tirar o pessoal pela guerra. E vocês, quando tomar determinada cidade, foi orientado tudo. Então aqui eles tinham vencido na cidade de Ai, tinham sido vitoriosos após houve uma derrota por causa do pecado de Acã. E o Senhor Deus tirou Acã, o Josué julgou Acã, juntamente com os anciãos, tiraram Acã. Hoje, nossos pastores não têm coragem de tirar o Acã. Acã está envolvido. Eu louvo a Deus, porque alguns ainda têm dignidade e tira, mas geralmente estão dando sobrevida ao Acã. Se estiver na congregação ou na sede, não, aqui não. Mas o Acã está ali, eu sei, mas não faço nada. Não está aqui, está ali. Agora, o Josué tinha tirado Acã, tinha vencido a batalha e agora ele edificou um altar ao Senhor. Ele preparou o povo, olha, vamos renovar, vamos relembrar a lei, vamos rememorar o que está escrito. Aí fez o altar, preparou o povo, botou uma parte de um lado da arca, outra parte do outro lado da arca, e escreveu uma cópia do livro na pedra, é um material bom para preservar. Sacrificaram ofertas ao Senhor, e agora ele lê em voz alta. Leu em voz alta, Josué 8:34. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei, fiel em tudo. Eu não vou falar de coisa ruim, não. Eu vou ler só uma bênção aqui. Vamos ler só um salmo, não vou falar de coisa ruim. Não é ruim ouvir a palavra de Deus. Ele falou também da maldição, porque está escrito, se for fiel, recebe a bênção. Se for infiel, vai ser sacrificado, vai sofrer as consequências. A bênção e a maldição está diante de vós, disse o Senhor Deus através de Moisés. Escolha. Ainda hoje somos livres. Muitos estão escolhendo a maldição das seitas, a maldição dos estudos fantasiosos. Abandona uma igreja como a nossa e vai plantar bananeira na igreja presbiteriana e em outros lugares por aí. Pessoas desqualificadas que não têm condição de prestar um serviço nem numa igreja simples, imagina numa igreja de doutores. E eu falo isto com propriedade, porque a minha vida, 45 anos ministrando, ensinando e vendo o desinteresse pela palavra. Depois vão querer servir igrejas tradicionais, onde a palavra para eles é muito importante, mas no sentido técnico. Tem que saber isto, tem que saber aquilo, tem que entender da reforma, tem que conhecer por dentro e por fora. Então, meus amados, ser fiel em tudo, ser fiel a Deus. Josué foi fiel a Deus, não se afastava da tenda, foi fiel a Moisés,
continuou com o mesmo propósito, servindo a Deus com dignidade. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos dê graça para continuar. Somos responsáveis por esta geração. Precisamos continuar levando a palavra da vida, levando o conselho de Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua igreja, pelo teu povo. Ó Senhor querido, guarda a tua igreja, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça na vida dos meus irmãos. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, guarda, meu Senhor, cada vida, cada nome, os teus servos e aqueles, meu Senhor, com quem eles se relacionam, em família, no trabalho, ó Senhor, em suas profissões, ó Deus, em suas demandas. Abençoa os meus irmãos, abençoa a tua igreja, os nossos ajudadores, recompensa, Senhor, com a bênção dos céus, nos dá graça e fidelidade. Ó Senhor, nos dá outros ajudadores no lugar, meu Senhor, dos que saíram. Nos ensina, ó Deus, a andar na tua presença e nos dá graça para ser fiéis. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, nós saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã, mas ainda hoje, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida. Se o Senhor permitir também, ali apresentaremos, em nome de Jesus, um programa para edificação dos nossos ouvintes. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.